Falar do Timão porque, ó, tem lesão confirmada, muitas ausências para esse jogo contra o Ceará, dívida com Matias Rojas e Fabinho Soldado ainda continua na berlinda. Eu vou te atualizar dessa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Bom, pessoal, o Corinthians confirmou a lesão do volante Ranielli no músculo adutor da perna direita. Não confirmou qual o grau, qual o tempo de parada, mas ele tá fora da partida diante do Ceará, talvez até nos próximos dias, aí a gente vai ter que aguardar, tem a data FIFA na sequência, né? Então talvez ele volte apenas depois. O Ranielli é um desfalque importantíssimo, porque ele faz aquela função ou de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ou de um volante ali que protege o sistema defensivo. Quando o Corinthians passa muitos jogos sem sofrer gols, na minha avaliação, muito é por conta do volante Ranielli. Que inclusive teve o presidente do Cuiabá reclamando mais uma vez, né, a falta de pagamento do clube relacionada a ele. Tem mais questões relacionadas a dívidas nesse vídeo aqui também, que eu vou te atualizar. Mas eu preciso falar sobre esse setor de meio campo que perde muitos jogadores mais uma vez. A gente já falou sobre isso, né? O Martínez expulso, também tá fora. O Carrilho, terceiro amarelo, também tá fora. O Charles, que vinha sendo uma opção, acabou expulso, também tá fora. E com isso, rapaziada, eu tô tentando até montar esse time aqui para jogar contra o Ceará. Eu vou fazer um esboço ainda no vídeo de sábado, né? No vídeo pré-jogo, mas por enquanto o que nós temos é o seguinte: o Hugo Souza, que ainda não está confirmado também, ou o Felipe Longo no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, Tchoca, Gustavo Henrique, e aí eu acho que ele vai de Fabrício Angileri, que vem entrando bem, fazendo essa função ali de um zagueiro pela esquerda, né, um terceiro zagueiro, entrou inclusive no lugar do Ranielli no jogo contra o Bragantino, então ele deve ter sequência. Até porque ele tem menos jogadores no meio campo, e aí você não precisa ter mais um volante, né? Você faz um 3-5-2, né? Com o Memphis e o Yuri lá no ataque, é um 3-5-2. Esse meio-campo deve ser com os alas subindo, né? Matheus Bidu e Mateuzinho, de Maicon, Rian e Rodrigo Garro. Se o André, por exemplo, estiver recuperado, o André seria esse volante, na minha opinião. Não vejo outra opção ali no meio de campo para poder fazer esse setor. O que ele pode fazer também é daqui a pouco colocar o Guinegão e o Memphis recuar para armar o jogo junto com o Garro, só que aí ele deixa só o Maicon na marcação. Acho arriscado. O jogo é em casa, é contra o Ceará, mas eu não arriscaria tanto assim, mesmo que ele tenha 3 zagueiros, deixar só o Maicon porque o Memphis e o Garro, eles não vão conseguir marcar, né, gente? Eles são jogadores criativos, construtores, né? Acho até que esse sistema seria interessante em algum momento. Você colocar o Memphis ali recuado um pouquinho com o Garro na armação, jogando o Yuri e o Guinegão no ataque, mas fica um time muito aberto. Quem é que marca nesse time? Então, assim, não acredito nisso. Acredito na entrada do Rian, juntamente do Maicon ali na marcação, com o Garro armando o time, Memphis e Yuri no ataque, os 2 alas, 3 zagueiros. Deve ser esse o time, mas a gente vai confirmar ainda durante o sábado. O meio atacante Vitinho, aquele único contratado, né, na janela de transferências, antes ainda do Transferban, ele começou a sua transição física, teve uma recuperação antes do previsto, da sua artroscopia, né? Ele teve uma lesão de menisco no joelho e daqui a pouco, nos próximos dias, provavelmente depois da data FIFA, já vai estar de volta, vai pegar as últimas rodadas do Brasileiro e vai estar à disposição aí para a semifinal da Copa do Brasil. Então, trata-se de uma boa notícia também. Eu preciso falar sobre a dívida com o Matias Rojas, né? Porque estourou o prazo para o Corinthians pagar os cerca de 41 milhões de reais que o Corinthians deve ao jogador, que acionou o clube na Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians foi condenado, não cabe mais recurso, tem que pagar. Se não pagar, pode gerar transferban, mas esse transferban, como é uma dívida, digamos, unilateral, né? Ela não envolve um clube, ela envolve os direitos do atleta que hoje joga no Portland, lá da Major League Soccer. As informações, até estava olhando no GE, que o Rojas ele não vai acionar o transferban porque ele e o seu staff entendem que podem conseguir um acordo amigável. Ele já aceitou receber esse valor parcelado, né? Mais de 40 milhões de reais, por conta de uma cagada, né? Num não pagamento de direito de imagem que era cerca de 8 milhões e o Corinthians conseguiu colocar num contrato que se não pagasse tal dia, pagaria o contrato inteiro. E não pagou. Então, é impressionante, cara, como o Corinthians... Não é difícil de explicar a dívida chegando em quase 3 bi, né? É muito erro de gestão, pelo amor de Deus. Mas tem que pagar, mesmo de maneira parcelada, o jogador já entendeu isso e até
pela resolução de uma forma amigável, não vai acionar o transfer ban, pelo menos por enquanto. O Corinthians já tem um, que é o do Félix Torres, poderia ter outro agora, mas vai ter que pagar de alguma forma. Porque se ele começar a atrasar de novo também, aí o jogador vai perder a paciência, vai lá e vai dizer, não, ó, quer saber? Já que eu não vou receber mesmo, transfer ban nos caras. E aí é mais janelas sem poder contratar jogador até que se pague tudo. Que loucura, hein? Muita coisa acontecendo e a gente, enfim, né? Só porque esgotou o prazo, né? Estourou o prazo, que eu vim atualizar vocês dessa situação. O Fabinho Soldado, cara, ele merece também um capítulo porque é impressionante, né? Ele concedeu entrevista para o André Hernan no dia de hoje e aquela reunião do CORE, que vazou a ata, né, da reunião, dizendo que o Corinthians ia pedir para o Memphis sair do hotel de luxo onde ele mora por conta dos custos, né, mensais de R$250 mil, que é uma pechincha, tá? Porque a diária da suíte onde ele mora é 70 mil. Só que no mês os caras cobram 250. Pois é. Mas, e aí depois tem uma informação de que partiu do Memphis até essa possibilidade dele, enfim, não onerar o clube com esse custo. Que loucura, cara, que loucura. Enfim, nessa reunião do CORE, que também houve uma autorização para o Corinthians pegar um empréstimo de mais de 100 milhões para pagar esses débitos, derrubar a transfer ban e tudo mais, essa reunião, ela também pressionou mais uma vez o presidente Osmar Stabile sobre algo que eu já tinha trazido para vocês aqui de forma antecipada. Não sei se eu fui o único a falar isso, nem é minha pretensão, mas eu lembro que já tem uns dias que a gente fez um vídeo, porque eu colhi informações de bastidores com pessoas próximas ao Fabinho, que me disseram o seguinte, e de dentro do clube também, de que o conselho, ele quer alguém político, ele quer alguém estatutário. Desde a saída do Rubão, não existe alguém estatutário. E o Fabinho, ele tem uma autonomia absurda dentro do vestiário, dentro do futebol. E eu não acho isso ruim, tá? Não fosse Fabinho Soldado, no momento em que o clube ruiu politicamente e administrativamente, sei lá o que poderia ter acontecido. Muitos jogadores talvez teriam desistido, outros não teriam vindo jogar no Corinthians, talvez o Dorival Júnior não viesse. Então, ele apagou muito incêndio, cara. Muito incêndio. E é por isso que o Osmar Stabile não demite o Fabinho Soldado e não vai fazer isso. Pelo menos é a informação que eu tenho, tá? Pode ser que, sei lá, chegue no final do ano, a pressão seja grande a ponto dele trocar, mas ele não vai fazer isso porque o Stabile não entende de futebol, não entende de bola. Não é um cara que consegue estar lá no dia a dia para comandar o futebol. Se não tivesse o Fabinho Soldado, ele ia ter que pegar um cara que, sabe-se lá, qual capacidade teria para administrar um vestiário com, cara, tamanha representatividade como é o do Corinthians nesse momento. O Fabinho contratou o Dorival, trouxe boa parte desses atletas, os caras confiam nele. Quando ele diz para os caras, ó, a imagem vai atrasar, mas nós vamos pagar dia tal, cai dia tal, porque o Fabinho se compromete com os caras. Então ele tem segurado muitas buchas lá dentro. Não faz sentido essa fritura só por uma questão política, e a gente sabe que isso, infelizmente, atrapalha e entra no vestiário. O Fabinho deu entrevista para o Hernan, disse que não pretende sair, que obviamente tem algumas questões ali que, enfim, acontecem, mas que ele é muito tranquilo. Se ele achar que ele está atrapalhando, ele vai ser o primeiro a ir embora, mas ele entende que pode fazer um trabalho ainda até o fim de 26, cumprindo o contrato dele, que é quando termina a gestão do Stabile, né? E aí tem outra eleição, mas por enquanto ele nada afeta ele tem a confiança do presidente, eles criaram uma relação também, porque ele foi contratado pelo Augusto Melo, né? Mas hoje ele criou uma relação com o Stabile. Então, ao que tudo indica, o Fabinho e o Stabile, eles estão segurando esse rojão aí. Eles estão segurando esse tiroteio. Até quando eu não sei, mas que loucura, né? A política ferra o Corinthians até nisso, cara. Os caras querem derrubar o cara que conseguiu segurar muitas coisas lá dentro em meio a todo o caos que aconteceu durante essa temporada. O que vocês acham de tudo isso, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Timão. O Corinthians enfrenta o Ceará por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu palpite e placar para esse jogo. Corinthians precisando de uma vitória para quem sabe conseguir uma vaga aí para a Libertadores da América de 2026, que seria algo importante para o time do Corinthians. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!